Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, irmãos, eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Atos 16, no seu versículo 16, que fala que Paulo e Silas, eles estavam indo para o lugar de oração, como de costume. E a Bíblia, irmão, faz menção de dizer que havia uma mulher que estava indo de encontro a eles, onde esta mulher era uma mulher que estava dominada por um espírito mau. A Bíblia diz que essa mulher, ela dava muito lucro aos seus donos, essa escrava, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela falou, ela reconheceu que Paulo e Silas, que eles eram homens de Deus, servos do Altíssimo. E aquela mulher, irmãos, ela repetiu isso por várias vezes, ao ponto de deixar Pedro aborrecido. Então Pedro, ele repreende o espírito. Paulo. Ele repreende, irmãos, o espírito de adivinhação naquela mulher. É por isso, irmãos, que nós sabemos que todo espírito de adivinhação não vem da parte de Deus. Pessoas que ficam adivinhando as coisas, como um cartomante, esse tipo de gente, irmãos, são pessoas usadas pelo diabo. Mesmo que digam coisas que são verdadeiras, mas são um espírito de adivinhação. Porque ninguém tem o poder de adivinhar o seu futuro. Nós sabemos que Deus, que Ele é onisciente, onipresente, Ele conhece o passado, conhece o nosso futuro, conhece o que a gente vai falar, o que a gente pensa. Só Deus sonda tudo. Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que se Deus subir ao céu, que se a gente subir aos céus, lá Deus está. Se a gente descer ao mundo dos mortos, lá o Senhor está também. Porque Deus, Ele conhece tudo. E voltando para a palavra, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles ficaram aborrecidos e expulsaram aquele demônio daquela mulher, aquele espírito mau, no nome de Jesus. E aquele espírito caiu por terra e o nome do Senhor foi glorificado. E aquela mulher deixou de dar lucros aos seus donos, aos donos dela, porque por ela ter um espírito maligno, ela adivinhava, vinham pessoas de fora, até de outra cidade, e esses homens, os donos dessa escrava, ganhavam muito dinheiro. Então, quando os homens de Deus, Paulo e Silas, repreenderam aquele demônio no nome de Jesus, aqueles homens perderam a mina, perderam a fonte do dinheiro. E a Bíblia diz que eles pegaram os romanos, pegaram Paulo e Silas, entregaram aos romanos e colocaram ele numa prisão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Paulo e Silas, quando deu meia-noite, eles oravam, eles cantavam hinos de louvores a Deus. E naquele momento, irmão, as cadeias se romperam, as cadeias se tremeram, os portões se abriram e tudo foi aberto, todas as celas foram abertas, todas as portas. E aqueles carcereiros, irmão, que estavam ali, eles temeram, porque eles sabiam que eles iam pagar um alto preço por não ter dado conta daqueles homens que estavam ali presos. Mas Deus, irmão, Deus é fiel em tudo que Ele faz. Tudo o que acontece é permissão do Senhor e em tudo Deus tem um propósito. E aí a Bíblia diz que aqueles homens, irmãos, eles ficam desesperados. Aí eles vão até o lugar onde os prisioneiros estavam, achando que eles tinham fugido. E aí eles pegam uma espada, irmão, para se matar. Aí Paulo, ele grita, não faça isso, nós estamos todos aqui. E a Bíblia diz que o carcereiro, o rapaz que estava cuidando os carcereiros mesmo, eles perguntam o que é que eles devem fazer para ser salvos. E eles respondem, Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Que para você ser salvo, irmão, não existe outro nome, porque Jesus está acima de todo nome. Então, a palavra é,
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas não é, irmão, a salvação não depende tão somente de você levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. Porque aceitar Jesus é mudança de vida. Porque quando a Bíblia diz que quando Zaqueu, ele fez uma aliança com Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele subiu numa figueira para ver Jesus, porque ele era pequeno. Ele subiu para ver Jesus, porque onde Jesus passava, a Bíblia diz que a multidão acompanhava, e eram mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Perdão. Sem contar mulheres e crianças. Então, ele, quando Jesus foi passando, falou para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, que me convém ficar na tua casa. Quando ele desceu, irmãos, ele já desceu daquela árvore, já arrependido. Ele já desceu, já falando que se porventura, se ele tivesse defraudado alguém, que ia devolver 4 vezes mais. Então, irmão, aceitar Jesus é isso. É uma mudança de vida. Na verdade, não é aceitar Jesus. É fazer uma aliança com Jesus. Eu sou cristã e vejo que muitos irmãos meus falam errado. E isso precisa ser retificado. Não é aceitar Jesus. É fazer uma aliança com Jesus. Porque quando a gente faz uma aliança, irmão, a gente se compromete em qualquer situação de permanecer fiel. E não é a gente que aceita Jesus. É Jesus que nos aceita todos os dias. Porque nós somos miseráveis pecadores. Então, irmão, o que eu quero deixar para você nesta noite? Que você não fique preso a uma religião. Porque a religião diz, aceita Jesus. Aí você vai lá suspender a mão. Mas não há mudança dentro do seu coração. Você simplesmente, muitas das vezes, suspende a mão. Não há mudança de vida. E aí você vai simplesmente entrar em uma religião. Você começa a ir para uma igreja evangélica. Quando chega lá, o líder daquela denominação vai dizer que você não pode usar calça a partir de hoje, que você não pode usar isso, que você não pode usar aquilo, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Quando na verdade a Bíblia diz, vinde como estás, mas não permaneça. Então eu quero te dizer esta manhã, nesta noite, não fique dentro de uma religião. Fique, irmão, no centro. Fique dentro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Que o Espírito Santo possa falar mais forte ao seu coração. E não se esqueça que para aceitar Jesus é preciso, para fazer uma aliança com Jesus e para ser salvo, é preciso crer que só o Senhor é Deus. É preciso você crer com o seu coração e confessar que só o Senhor é Deus. Se arrepender dos seus maus caminhos e se batizar. Porque, irmãos, quando a gente faz uma aliança com Deus, quem nos convence de tudo é o Espírito Santo. Mas quando a gente faz uma aliança com os homens, é o homem que vai ditar as regras.